Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui para fazer a série falando sobre a vida dos santos. Então, aqui vamos falar hoje sobre a vida de Santo Antônio. Eu faço parte da paróquia São João Batista, me chamo Vicente, juntamente com Marceline e por trás das câmeras Edson, para que a gente possa falar sobre a vida de Santo Antônio. Então, sem mais delongas, vamos falar um pouco para que você possa entender sobre a vida de Santo Antônio. Quem foi Santo Antônio? Santo Antônio, ele nasceu no ano de 1195, filho de Martinho de Bulhões e Dona Teresa. Ele era de família muito nobre, família rica. Porém, o seu grande desejo era da vida religiosa, porque ele foi incentivado, ele foi criado já nesse incentivo da vida religiosa. Se dedicou à vida religiosa, entrando nos frades capuchinhos cônegos, agostinianos primeiro, depois entrou nos frades capuchinhos, porque viu que os frades capuchinhos eram a vida mais de doação, mais de serviço, e era aquilo que ele desejava. Um dos grandes sonhos de Santo Antônio era de morrer mártir pela fé, evangelizando na África. Porém, Santo Antônio ele foi até para a África. Chegando na África, o clima da África não se deu com o corpo dele. Teve que voltar. Regressando, ficou na Itália e na cidade evangelizou em alguma cidade. Era ali que Deus queria Santo Antônio. Porém, ele ali também viveu a sua vida como ele vivia lá no eremitério dos franciscanos. Santo Antônio ele unia sempre a sua vida cotidiana com a oração. Ou seja, ele nunca deixava, quando ele estava varrendo o eremitério, quando ele estava varrendo o convento, quando ele estava lavando os pratos, ele sempre estava unido à oração. Quando criança, Santo Antônio, ele foi consagrado à Virgem Maria. Certo dia, na vida de Santo Antônio, ele estava dormindo, mas sentiu-se como se tinha alguém sufocando ele. E nesse momento, Santo Antônio ele recorreu logo à presença da Virgem Maria, traçou sobre ele o sinal da cruz, bem grande sobre o seu corpo. Daí, as forças do mal foram vencidas pelo poder da oração. Então, na vida de Santo Antônio, nada foi fácil. Na vida de Santo Antônio, um dos grandes milagres interessantes, todas as vezes que eu falo, eu já sinto essa presença. Certo dia, tinha havido um crime lá em Portugal, onde nascera Santo Antônio. Todas as suspeitas dos crimes recaíam sobre o pai de Santo Antônio. Chegando o dia do julgamento, os juízes estavam reunidos para proferir a sentença condenatória. Assentado ali no banco dos réus, não podia se defender. Nesse momento, Santo Antônio estava fazendo um sermão numa igreja da Itália. Conta-se que em dado instante ele interrompeu o sermão e ficou imóvel, como se estivesse dormindo em pé. Durante esse tempo, foi visto na sala do júri em Portugal. Conversando com o juiz, entre outras coisas, disse-lhe o santo: por que tanta precipitação? Posso provar a inocência do meu pai. Venham comigo até o cemitério. Aceitaram o convite. Frei Antônio mandou abrir a cova do homem assassinado e perguntou ao defunto: meu filho, diga perante todos se foi meu pai que matou você. Para o espanto do juiz e de todos que ali estavam, o defunto abriu a boca e disse devagar, como se estivesse medindo as palavras: não foi Martinho de Bulhões que me matou. E tornou-se a calar. Estava provada de maneira milagrosa a inocência de seu pai. Mais uma vez, a verdade triunfou sobre a mentira e a calúnia. Vejamos, meus irmãos,
na vida de Santo Antônio não foi sempre fácil. Sim, ele tinha uma vida de riqueza, porém ele não se apegou aos bens materiais dessa vida. E veja o que é que Deus ele faz através desta vida de santidade de Santo Antônio. Conseguiu, primeiro, um dos grandes milagres, provar a inocência do seu pai diante daquele julgamento. Todas as provas diziam que quem tinha matado o homem era o seu pai. Porém, o santo ele provou de maneira milagrosa a inocência do seu pai. Vejamos, quando a gente age com Deus na nossa vida, como na vida de Santo Antônio, Deus ele escuta a nossa oração. Então, seu amor era tão grande, mas tão grande pela Virgem Maria, que Santo Antônio ele costumava a dizer palavras da Bíblia comparando a Nossa Senhora. Como, por exemplo, uma vez ele falou nos seus muitos sermões: Maria Santíssima é como a estrela da manhã. Santo Antônio ele é considerado como o martelador dos hereges. Certo dia, alguém perguntou para o Papa, não me lembro se foi o Papa São João Paulo II, perguntaram para ele: mas na verdade, Santo Antônio é de Pádua ou de Lisboa? De Pádua ou de Lisboa? Por que de Pádua e por que de Lisboa? Lisboa porque Lisboa foi onde ele nasceu e Pádua foi onde ele evangelizou. Mas o Papa disse algo diferente. Ele disse: Santo Antônio, ele nem é de Pádua, nem é de Lisboa. Santo Antônio é do céu. Vejamos que profundidade nas palavras do Santo Padre. Santo Antônio é do céu. Assim como eu e você devemos ser pessoas do céu. Também, na vida de Santo Antônio, ele passou por suas doenças. E em 1231, mais precisamente no dia 13 de junho de 1231, Santo Antônio ele estava cometido de uma doença chamada hidropisia. Depois das pregações da Quaresma, ele pediu para ser levado para Pádua. Agasalharam, colocaram ele num carro de boi e caminharam até Pádua. Porém, viram que ele estava sofrendo muito. No caminho tinha um convento dos franciscanos. E lá pararam e deixaram ele. Ali, Santo Antônio, mesmo assim, Santo Antônio ele não deixava a oração por nada. Porém, aos 36 anos de idade, Santo Antônio, no dia 13 de junho de 1231, ele morre. Mas veja que interessante, ele morreu tão cedo, mas tão novo, mas já tinha a fama de santo, que ao saber da notícia que ele havia morrido aos poucos instantes, o povo correu pela cidade dizendo: morreu o santo, morreu o santo, morreu o santo. Veja só, meu irmão e minha irmã, na vida de Santo Antônio não foi apenas vida fácil. A doença acometeu tudo dele, porém ele não deixou a sua vida de oração. Sejamos instrumentos do Espírito Santo, como fez Santo Antônio. Santo Antônio, ele conhecia a Sagrada Escritura de tal forma que ele não precisava mais ler, porque já tinha tudo gravado em seu coração. Ele vivia de forma plena, que queria viver uma abnegação de si mesmo. Ele queria se despojar como vivem os franciscanos. Ele, na ordem menor de São Francisco de Assis, conseguiu viver uma vida santa. Então, esse foi um pouco sobre a história de Santo Antônio. Então, para que você possa mais meditar e adentrar mais profundamente na história de Santo Antônio, pesquise. É muito interessante, é muito linda a história de Santo Antônio. Para finalizar, vamos cantar essa música de Santo Antônio da ladainha. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós. Santo Antônio, rogai por nós, intercedei
Deus por